Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todas as pessoas que você ama. Nesta manhã de sexta-feira, 17 de julho, eu peço que o Espírito Santo visite o seu coração desde os primeiros minutos deste dia. Que Deus abençoe sua mente para que ela seja livre da ansiedade, fortaleça o seu corpo para enfrentar cada desafio e envolva a sua família com sua infinita proteção. Que os anjos do Senhor caminhem à sua frente, que nenhuma notícia ruim roube a sua esperança, que nenhuma dificuldade seja maior do que a graça de Deus que já está agindo em favor da sua vida. Talvez você tenha acordado hoje pensando em alguma decisão importante. Talvez exista uma porta que você espera ver aberta. Talvez você esteja pedindo uma direção para sua família, para seu trabalho ou para uma situação que parece não ter saída. Se for assim, saiba que esta oração não chegou até você por acaso. Antes mesmo de você abrir os olhos nesta manhã, Deus já sabia exatamente do que o seu coração precisava. Hoje, o Senhor quer lembrar você de uma verdade que pode transformar completamente o seu dia. Você não precisa caminhar sozinho. Quando entregamos nossos passos nas mãos de Deus, até os caminhos que parecem incertos começam a revelar a presença dele. Talvez você tenha passado a noite quase sem dormir. Talvez tenha olhado para as contas e pensado: como vou conseguir? Talvez esteja esperando o resultado de um exame médico. Talvez seu filho tenha se afastado da igreja e isso machuque profundamente o seu coração. Talvez exista uma preocupação silenciosa que você nunca contou para ninguém. Você sorri diante das pessoas, continua cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro sente o peso das incertezas. Há momentos em que parece que qualquer decisão pode mudar toda a nossa vida, e justamente por isso nasce o medo de errar, o medo de escolher o caminho errado, o medo de decepcionar quem amamos, o medo de perder aquilo que conquistamos com tanto esforço. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de batalha, mas quero pedir que permaneça comigo até o final desta oração, porque acredito que Deus preparou uma palavra especialmente para você nesta manhã. Talvez seja exatamente a resposta que você vinha procurando há dias, semanas ou até meses. Antes de continuarmos, faça um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Não escreva apenas como uma frase, escreva como uma oração, como alguém que decide entregar o próprio caminho nas mãos daquele que nunca erra. Enquanto você escreve essa declaração, outras pessoas também serão fortalecidas ao perceber que não caminham sozinhas. A palavra de Deus que vai iluminar esta manhã está no Salmo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que promessa maravilhosa! Perceba que Deus não diz apenas siga em frente. Ele promete algo muito maior. Ele promete ensinar, promete aconselhar, promete cuidar. É como um pai amoroso segurando a mão do filho durante um caminho desconhecido. O Senhor sabe que existem momentos em que não conseguimos enxergar o futuro. Há dias em que gostaríamos de conhecer todas as respostas. Gostaríamos de saber se aquela decisão dará certo, se aquele tratamento terá resultado, se aquela porta finalmente vai se abrir, se aquele problema será resolvido. Mas Deus não promete revelar todo o futuro. Ele promete caminhar conosco. E isso é ainda melhor, porque quando Deus guia nossos passos, até aquilo que parecia um atraso pode se transformar em proteção. Até uma porta fechada pode ser um livramento. Até um caminho diferente pode nos levar exatamente ao lugar preparado por Deus. Lembro-me da história de Dona Maria Aparecida, de 68 anos, moradora de Campinas, interior de São Paulo. Ela trabalhou durante muitos anos como costureira. Quando perdeu o emprego, acreditou que tudo havia acabado. Todos os dias, acordava angustiada perguntando a Deus o que faria dali em diante. Em vez de desistir, ela começou a separar os primeiros minutos de cada manhã para rezar antes de procurar qualquer solução. Ela dizia ao Senhor: mostra-me apenas o próximo passo. Eu não preciso entender tudo, só preciso caminhar contigo. Pouco tempo depois, começou a fazer pequenos consertos de roupas em casa. Uma cliente indicou outra.
depois outra. Hoje ela vive desse trabalho, ajuda os filhos e costuma dizer uma frase que nunca mais esqueceu: quando parei de tentar controlar tudo e deixei Deus conduzir meus passos, encontrei uma paz que dinheiro nenhum poderia comprar. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez você ainda não veja a estrada inteira, talvez só consiga enxergar o passo de hoje e sabe de uma coisa: isso basta, porque quem caminha segurando a mão de Deus nunca está perdido. Agora eu convido você a diminuir o ritmo. Respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine todas as suas preocupações sendo colocadas aos pés da cruz de Cristo. Não tente resolver tudo agora. Apenas entregue. Entregue aquilo que pesa. Entregue aquilo que machuca. Entregue aquilo que você já não consegue controlar. Vamos começar nossa oração confiando que o Senhor já está caminhando à nossa frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã de sexta-feira, eu entro na Tua presença com um coração humilde e cheio de gratidão. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro, obrigado porque mais uma vez o Senhor me permitiu despertar e contemplar um novo dia. Enquanto eu dormia, Tu permaneceste acordado cuidando de mim, guardaste minha casa, protegeste minha família, sustentaste minha vida com Teu infinito amor. Nada do que aconteceu durante a noite escapou do Teu olhar. E agora, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer decisão e antes de qualquer preocupação, eu escolho colocar este dia completamente em Tuas mãos. Continua conosco, Senhor. Ensina-nos a ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes. Guia os nossos passos e faz com que cada decisão tomada hoje seja conduzida pela Tua sabedoria, porque somente em Ti encontramos o caminho seguro. Amém. Continue em oração. Não permita que sua mente volte para as preocupações deste dia. Permaneça mais alguns minutos na presença do Senhor, porque muitas vezes é justamente no silêncio da oração que Deus começa a reorganizar aquilo que parecia impossível dentro de nós. Pai amado, Tu conheces as batalhas que cada pessoa está enfrentando nesta manhã. Há pessoas que acordaram cansadas antes mesmo de o dia começar, não porque trabalharam demais ontem, mas porque passaram a noite lutando contra pensamentos que não conseguiam controlar. Pensamentos de medo, pensamentos de fracasso, pensamentos de culpa, pensamentos que dizem que nada vai mudar. Talvez exista alguém orando comigo agora que tenha aberto o aplicativo do banco antes mesmo de tomar café. E o saldo trouxe mais preocupação do que esperança. Talvez alguém esteja tentando descobrir como vai pagar as contas deste mês, como vai comprar os remédios, como vai sustentar a própria família. Talvez haja um pai preocupado porque ainda não encontrou um emprego, uma mãe que faz de tudo para que os filhos nunca percebam as dificuldades que ela enfrenta, um avô que gostaria de ajudar seus netos, mas sente que já não pode fazer tanto quanto antes. Senhor, Tu conheces cada uma dessas histórias. Há também quem esteja vivendo uma luta silenciosa dentro da própria casa. Casais que quase não conversam mais, filhos distantes, discussões que machucaram profundamente o coração, palavras ditas no momento da raiva e que deixaram marcas difíceis de apagar. Há pessoas que entram em casa todos os dias, mas já não conseguem sentir paz dentro do próprio lar. E isso dói, porque o lugar que deveria ser refúgio acabou se tornando um lugar de preocupação. Também existem aqueles que carregam uma dor que ninguém percebe. Sorriem quando encontram outras pessoas. Respondem que está tudo bem, continuam trabalhando, continuam cuidando da família. Mas quando ficam sozinhos, sentem o peso do vazio, sentem medo do futuro, sentem que perderam a direção, questionam se ainda serão capazes de recomeçar. Talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo hoje, e se for, saiba de uma coisa: Deus não tem vergonha das suas lágrimas. Ele não se afasta quando vê sua fraqueza, muito pelo contrário. É justamente nos momentos em que você se sente mais fraco que a graça do Senhor começa a agir com mais força. Lembre-se de Carlos Henrique, de 54 anos, motorista de aplicativo na cidade de Belo Horizonte. Depois de perder o emprego que manteve por mais de 20 anos, ele acreditou que sua vida nunca mais voltaria ao normal. As contas aumentavam,
As oportunidades não apareciam, a ansiedade tirava seu sono. Todas as manhãs ele saía para trabalhar com medo de não conseguir sustentar a família, até que um dia decidiu fazer algo simples. Antes de ligar o carro, passou a rezar durante alguns minutos. Todos os dias repetia a mesma oração: Senhor, guia o caminho deste carro, mas principalmente guia o caminho da minha vida. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dele. A paz voltou ao seu coração, a esperança renasceu. Pouco tempo depois surgiram novas oportunidades, novos clientes e novas portas começaram a se abrir. Quando perguntaram o que havia mudado, ele respondeu: primeiro Deus mudou meu coração, depois começou a mudar as circunstâncias. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez você esteja esperando uma mudança ao seu redor, mas o Senhor deseja começar transformando aquilo que existe dentro de você. Porque quando Deus fortalece o coração, conseguimos caminhar até mesmo antes de enxergar a resposta. Pai querido, nesta manhã, eu te entrego todas as decisões que preciso tomar. Entrego aquelas conversas difíceis que ainda terei hoje. Entrego as portas que preciso bater. Entrego as oportunidades que ainda não chegaram. Entrego os sonhos que parecem distantes. Não permitas que eu tome decisões movido pelo medo. Não permitas que eu escolha apenas aquilo que parece mais fácil. Ensina-me a esperar quando for necessário esperar. Ensina-me a agir quando chegar o momento certo. Dá-me discernimento para reconhecer a tua voz no meio de tantas outras vozes que tentam confundir meu coração. Senhor, livra-me das escolhas precipitadas. Livra-me das promessas enganosas. Livra-me das amizades que me afastam da tua presença. Livra-me dos caminhos que parecem bons aos meus olhos, mas que não foram preparados por ti. Que cada passo dado hoje seja iluminado pela luz do Espírito Santo. Que eu saiba reconhecer quando devo permanecer. Que eu saiba reconhecer quando devo recomeçar. Que eu saiba reconhecer quando uma porta fechada é na verdade um ato do teu amor, me protegendo de algo que eu ainda não consigo compreender. Pai, visita agora cada pessoa que está rezando conosco. Entra em cada casa, passa por cada quarto. Aproxima-te daquele que está no hospital. Consola quem perdeu alguém querido. Abraça quem acordou sentindo um peso enorme na alma. Fortalece quem pensa que já não consegue continuar. Renova a esperança daquele que está quase desistindo. Que todos sintam neste momento a certeza de que tu continuas caminhando ao lado deles. Se você acredita que Deus está conduzindo seus passos, escreva agora nos comentários: eu confio na direção de Deus. Faça dessa frase uma profissão de fé. Talvez alguém leia o seu comentário e encontre exatamente a coragem que estava pedindo ao Senhor nesta manhã. Continue conosco, porque nos próximos minutos vamos entregar nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, nossa vida financeira e todo o restante deste dia nas mãos de Deus, confiando que Ele já está preparando caminhos que nossos olhos ainda não conseguem ver. Continue com o coração aberto diante do Senhor. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez Deus esteja usando exatamente este momento para renovar as suas forças antes que o restante deste dia comece. Há orações que mudam circunstâncias, mas existem orações que primeiro mudam o nosso coração. E quando o coração muda, começamos a enxergar a presença de Deus, até mesmo nas situações que antes pareciam impossíveis. Por isso, permaneça mais alguns instantes nesta oração, porque o Senhor ainda deseja falar profundamente com você. Pai amado, eu coloco diante de Ti a minha família. Tu conheces cada pessoa que faz parte da minha história. Conheces aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Conheces aqueles que moram longe. Conheces também aqueles que por algum motivo hoje estão afastados de mim. Senhor, visita cada um deles. Passa por cada casa representada nesta oração. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nossos lares. Onde houver discussões, faz nascer o diálogo. Onde houver palavras duras, ensina-nos a responder com mansidão. Onde houver mágoas antigas, derrama o dom do perdão. Onde houver distância entre pais e filhos, restaura o amor. Onde houver preocupação com os netos, leva esperança aos avós.
Onde houver solidão, faz sentir a tua presença. Que nossos lares sejam lugares onde o teu nome seja honrado. Que cada refeição seja acompanhada de gratidão. Que cada decisão da nossa família seja iluminada pela tua sabedoria. Protege nossos filhos quando saírem de casa. Guarda aqueles que estão viajando. Acompanha quem trabalha nas estradas. Abençoa aqueles que enfrentam longas jornadas de trabalho. Livra nossas famílias de acidentes, da violência das enfermidades, das más influências e de todo o mal visível e invisível. Que os teus anjos estejam acampados ao redor daqueles que amamos. Senhor, eu também te entrego o meu trabalho. Tu sabes quanto esforço existe por trás de cada dia. Há pessoas que já saíram cedo de casa. Outras ainda procuram uma oportunidade. Algumas trabalham sem reconhecimento. Outras carregam responsabilidades que parecem maiores do que suas forças. Pai, visita agora cada trabalhador que está rezando conosco. Abençoa quem trabalha no campo, quem trabalha nas fábricas, nos hospitais, nas escolas, nos escritórios, no comércio, nas ruas, nos transportes, aqueles que trabalham em casa e também aqueles que neste momento estão procurando um emprego. Abre portas que ninguém pode fechar. Conduz cada entrevista, abençoa cada currículo enviado, coloca pessoas honestas e generosas no caminho dos teus filhos. Livra-nos de ambientes marcados pela mentira, pela injustiça e pela desonestidade. Ensina-nos a trabalhar com dedicação, humildade e honestidade, lembrando que tudo o que fazemos pode ser oferecido para a tua glória. Pai querido, eu coloco diante de ti também a nossa vida financeira. Tu conheces nossas necessidades, conheces as contas que precisam ser pagas, conheces as preocupações que muitas vezes tiram nosso sono. Livra-nos do desespero, livra-nos das decisões precipitadas, livra-nos das falsas promessas de dinheiro fácil. Concede-nos sabedoria para administrar aquilo que colocaste em nossas mãos. Ensina-nos a viver com responsabilidade, que nunca falte o pão sobre a nossa mesa, que nunca falte dignidade para sustentar nossa família. E quando passarmos por tempos difíceis, ajuda-nos a confiar que a tua providência nunca chega atrasada. Senhor, visita agora aqueles que enfrentam enfermidades. Toca cada pessoa que está em um hospital. Acompanha quem aguarda uma cirurgia, fortalece quem está fazendo um tratamento, dá coragem aos que convivem com dores constantes, consola aqueles que receberam um diagnóstico difícil, renova a esperança daqueles que já pensaram em desistir. Coloca tuas mãos sobre cada parte do corpo que precisa da tua cura, mas toca também as feridas invisíveis, as dores emocionais, as lembranças que ainda machucam, os traumas que ninguém conhece, as noites de ansiedade, as crises de medo, a tristeza escondida atrás de um sorriso. Tu és o Deus que cura o corpo e também restaura a alma. Derrama agora o teu consolo sobre cada coração abatido. Espírito Santo, conduze-nos durante todo este dia. Quando surgirem dúvidas, lembra-nos da tua palavra. Quando surgirem dificuldades, fortalece nossa fé. Quando surgirem tentações, ajuda-nos a permanecer firmes. Quando surgirem oportunidades, concede-nos discernimento para reconhecer aquilo que vem de ti. Não permitas que sejamos guiados pelo impulso, nem pelo orgulho, nem pela pressa. Ensina-nos a caminhar no ritmo da tua vontade. Protege nossa mente, que nenhum pensamento de derrota permaneça dentro de nós. Protege nossos olhos para que contemplem aquilo que é bom. Protege nossos ouvidos para que não sejam alimentados por palavras de desânimo. Protege nossa boca para que nossas palavras levem esperança e nunca destruição. Protege nossos pés para que caminhem somente pelos caminhos preparados pelo Senhor. E agora, com toda a confiança dos filhos de Deus, façamos juntos nossa declaração de fé. Em nome de Jesus eu declaro que o Senhor já está preparando os caminhos que ainda não consigo enxergar. Em nome de Jesus eu declaro que nenhuma decisão tomada sob a direção de Deus será em vão. Em nome de Jesus eu declaro que toda ansiedade perde força diante da paz que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu declaro que minha casa pertence ao Senhor, minha família pertence ao Senhor, meu trabalho pertence ao Senhor, minha saúde pertence ao Senhor,
Meu futuro pertence ao Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que toda armadilha preparada contra a minha vida será desfeita pela poderosa mão de Deus. Eu declaro que portas certas serão abertas no tempo certo. Eu declaro que o Senhor enviará pessoas certas para caminhar ao meu lado. Eu declaro que nenhuma lágrima derramada em oração será esquecida diante do Pai. Eu declaro que a esperança renasce dentro do meu coração. Eu declaro que o medo não governará mais meus pensamentos. Eu declaro que o Espírito Santo conduzirá cada passo deste dia, porque maior é aquele que está comigo do que qualquer dificuldade que eu venha enfrentar. Se neste momento você acredita que Deus já está guiando cada passo da sua vida, escreva nos comentários: o Senhor dirige o meu caminho. Faça desta frase a sua oração de confiança e permaneça conosco até o final, porque na última parte vamos consagrar completamente este dia ao Senhor, rezar o Pai Nosso, pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria e receber uma bênção especial para sair em paz, sabendo que Deus irá à sua frente em cada passo desta sexta-feira. Permaneça só mais alguns instantes na presença de Deus. Talvez o relógio esteja lembrando dos seus compromissos, talvez o celular já tenha começado a tocar, talvez existam muitas tarefas esperando por você, mas antes de sair para enfrentar este dia, permita que o Senhor conclua aquilo que começou no seu coração durante esta oração. Respire profundamente, sinta a paz de Deus envolvendo sua vida. Perceba que neste momento você não está sozinho. O Espírito Santo está aí exatamente onde você está, na sua casa, no seu quarto, no hospital, no trabalho, no carro. Onde quer que esta oração esteja sendo ouvida, Deus está presente e essa presença muda tudo. Pai amado, nós chegamos ao final desta oração, mas sabemos que a Tua presença continuará conosco durante todo este dia. Nada termina aqui. Pelo contrário, daqui em diante caminharemos contigo. Entregamos diante de Ti todos os pedidos escritos nos comentários, cada nome, cada fotografia guardada no coração, cada lágrima derramada em silêncio, cada enfermidade, cada luta financeira, cada conflito familiar, cada porta que precisa se abrir, cada resposta que ainda esperamos. O Senhor conhece histórias que ninguém mais conhece. Conhece as orações feitas em silêncio durante a madrugada. Conhece os medos escondidos atrás de um sorriso. Conhece os sonhos que ainda permanecem vivos no coração de quem quase desistiu. Por isso, nesta manhã, nós confiamos completamente em Ti. Se for preciso esperar, ajuda-nos a esperar. Se for preciso recomeçar, dá-nos coragem. Se for preciso mudar de direção, ensina-nos a seguir os Teus caminhos sem medo, porque sabemos que os Teus planos são sempre maiores do que os nossos. Senhor Jesus, coloca hoje a Tua mão poderosa sobre cada pessoa que está rezando conosco. Que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prospere, que nenhuma palavra negativa tenha força para destruir a esperança que nasceu nesta manhã. Protege nossa mente contra todo pensamento de derrota. Protege nosso coração contra o desânimo. Protege nossos olhos para que contemplem a Tua bondade. Protege nossos lábios para que levem paz por onde passarem. Protege nossos passos para que nunca se afastem da Tua vontade. Envia Teus santos anjos para caminharem conosco, que eles guardem nossa entrada e nossa saída, guardem nossas estradas, guardem nossos trabalhos, guardem nossos estudos, guardem nossas famílias. Que cada ambiente por onde passarmos hoje seja alcançado pela Tua luz, que sejamos instrumentos da Tua paz, que nossas atitudes falem mais alto do que nossas palavras, que as pessoas encontrem em nós um reflexo do amor de Cristo. E se durante este dia surgirem dificuldades inesperadas, lembra-nos da promessa que meditamos nesta manhã. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Senhor, que jamais nos esqueçamos dessa promessa. Quando surgirem dúvidas, lembra-nos de que Tu és nosso conselheiro. Quando surgirem obstáculos, lembra-nos de que Tu vais à nossa frente. Quando surgirem lágrimas, lembra-nos de que Tu permaneces ao nosso lado. Quando surgirem vitórias, ajuda-nos a permanecer humildes e agradecidos. Agora, com confiança de filhos, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com o coração cheio de confiança, peçamos também a intercessão da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, cobre-nos com o vosso manto. Intercedei por nossas famílias, protegei nossos filhos, guardai nossos idosos, consolai os enfermos, fortalecei aqueles que perderam a esperança. Levai-nos sempre para mais perto do vosso Filho Jesus. São José, guardião da Sagrada Família, rogai por nós. Santo anjo da guarda, protegei-nos e conduzi-nos durante todo este dia. E agora, antes de terminarmos, declare comigo estas palavras de fé. Em nome de Jesus eu declaro que este dia pertence ao Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que Deus está guiando cada passo da minha vida. Em nome de Jesus eu declaro que nenhuma porta fechada impedirá os planos de Deus para mim. Em nome de Jesus eu declaro que minha família está protegida pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que a paz de Cristo governará meu coração durante todo este dia. Em nome de Jesus eu declaro que o Espírito Santo iluminará cada decisão que eu tomar. Em nome de Jesus eu declaro que nenhuma ansiedade será maior do que a confiança que deposito em Deus. Em nome de Jesus eu declaro que caminharei com coragem, porque o Senhor vai à minha frente. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de você continuar este dia, guarde uma última verdade no seu coração. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez alguns problemas continuem existindo quando esta oração terminar. Mas existe uma diferença muito importante. Agora você não carregará esses pesos sozinho. Deus ouviu sua oração. Ele conhece cada lágrima que você derramou. Ele viu a sua sinceridade. Ele conhece o que você nunca contou para ninguém e continuará trabalhando mesmo quando seus olhos ainda não conseguirem perceber. Confie. O Senhor nunca abandona aqueles que colocam a esperança nele. Se esta oração fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: Deus está guiando cada passo da minha vida. Sua mensagem poderá levar esperança a alguém que hoje precisava encontrar apenas um motivo para continuar. E se você conhece alguém que está enfrentando dúvidas, medo ou um momento difícil, compartilhe esta oração. Talvez Deus queira alcançar essa pessoa através de um simples gesto de amor feito por você. Muito obrigado por rezar comigo nesta manhã. Que Deus Todo-Poderoso derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Que o Senhor abençoe você e o guarde, que faça resplandecer sobre você a sua face, que lhe conceda misericórdia, que volte para você o seu olhar de amor e lhe conceda uma sexta-feira repleta de paz, sabedoria e esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. E nunca se esqueça, quando Deus guia os seus passos até os caminhos que você ainda não entende, conduzem exatamente ao lugar que Ele preparou para você.